vou seguir aqui, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre remoção, tá? Cobertura para remoção. A remoção, ela é obrigatória, também a cobertura para remoção, ela é obrigatória, desde que já tenham sido cumpridos os prazos de carência e desde que elas ocorram de hospital para hospital, tá? Não existe remoção da casa do beneficiário para um hospital ou para um laboratório para fazer um exame, exceto se ele tenha contratado excepcionalmente essa cobertura e isso esteja previsto em contrato como uma cobertura adicional. Fora isso, o que está previsto na lei e no rol é cobertura de hospital para hospital, tá? Então, para a gente entender a cobertura, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou explicar de novo. Que os nossos produtos, os planos que a gente vende, eles têm uma área de abrangência e uma área de atuação, tá? Na área de abrangência, a área de abrangência é aquela região onde eu sou obrigada onde eu vou estabelecer os locais da comercialização e da cobertura. Então, eu posso ter abrangência nacional, eu posso ter uma abrangência estadual, municipal, grupo de estados ou grupo de municípios, tá? Quando eu tenho a abrangência nacional, a área de atuação é nacional. Quando eu tenho qualquer outra abrangência, seja estadual, municipal, ou grupo de estados, ou grupo de municípios, eu tenho que dizer qual é a minha área de atuação. Então, em que estado eu vou garantir a comercialização e a cobertura? Ou em quais estados, ou em quais cidades, né? Então, eu vou pegar aqui o exemplo do plano direto. O nosso plano direto, ele tem uma cobertura que é grupo de municípios. Ele não é uma cobertura, uma abrangência nacional. Então, qual que é a área de atuação? A área de atuação são os municípios aonde eu vou garantir a cobertura para aquele produto. Então, no contrato, sempre vai estar escrito a área de abrangência, grupo de municípios e a área de atuação. São Paulo, São Caetano, São Bernardo, Mauá, enfim, Diadema, aí ele vai dizer quais são os municípios onde existe a área de atuação do produto, tá? Então, a cobertura para remoção, ela vai obedecer à área de abrangência e à área de atuação do produto, tá? Então, se for dentro da área de atuação daquele produto, a cobertura é obrigatória de um hospital do SUS para um hospital referenciado, de um hospital não referenciado para um referenciado, ou de um hospital referenciado para outro referenciado, se aquele primeiro hospital não tem os recursos que são necessários para o atendimento do beneficiário, tá bom? Agora, existe uma exceção de cobertura fora da área de abrangência de atuação do produto, né? Então, eu posso remover ele do SUS ou de um hospital não referenciado para outro, desde que o evento tenha ocorrido na área de atuação, mas não tinha disponibilidade ou inexistia um prestador naquela região e ele acabou sendo atendido fora da área de atuação do produto, tá? Mas ele ficou doente naquele município, né? E eu levei ele para o município fora da área do produto, mas agora eu tenho que trazer ele de volta para um local, para um hospital referenciado, tá bom? E nos casos de direcionamento, o que que é o direcionamento? O direcionamento é uma condição contratual, nós não temos isso em nenhum produto nosso, tá? Mas aqui vale para conhecimento aí de vocês, né? Nós temos algumas congêneres que têm direcionamento. O que que é o direcionamento? O direcionamento, contratualmente, eu estabeleço em que hospital o beneficiário vai ter que ser atendido para aquele tipo de procedimento. Então, por exemplo, é uma cirurgia cardíaca, ele só pode ser atendido no Hospital do Coração. Então, se ele internar em qualquer outro hospital da rede, e aí se verificar que haverá necessidade de uma cirurgia cardíaca, ele é removido para o hospital aonde o contrato diz que ele vai ter aquele atendimento, tá? Então, isso é uma condição também da lei. Então, essas são as regras aqui de cobertura, né?
Em quais situações ocorre a remoção? Sempre que tiver o consentimento do beneficiário ou do seu responsável e a autorização do médico assistente, tá? E aqui não está escrito, mas é necessário que exista vaga, tá, gente? Porque a ambulância não tira nenhum serviço de remoção, retira um paciente se já não tiver a vaga no hospital, para onde ele vai, no hospital de destino. Se não tiver vaga, não adianta. Pode ter o consentimento do beneficiário, pode ter autorização do médico, não existe remoção, tá? Quando que não tem obrigatoriedade da remoção? Quando eu vou remover de um local público ou privado que não seja um hospital, tá? Exceto, claro, nos casos de indisponibilidade ou inexistência de rede, ou de um hospital referenciado para um hospital privado não referenciado. Então, nessas situações, não existe obrigatoriedade de remoção, tá? E como eu falei, contratualmente, né, através do contrato ou de um aditivo, a gente pode ter uma ampliação das hipóteses aqui de remoção. Então, eu posso ter remoção, eu posso vender um produto com remoção do domicílio para qualquer serviço de saúde, ou remoção aérea, né? A gente tem outras possibilidades aí de cobertura, mas são todas adicionais e todas precisam estar previstas em contrato, tá bom? Ô, Renata, e é sobre isso que não consigo identificar, porque está como LS 100188, mas pergunta o seguinte, em relação à remoção aérea, como ocorre a obrigatoriedade de fornecimento desse serviço? Você acabou de dizer que é possível contratar através talvez de um aditivo, né? Mas não haveria obrigatoriedade, não fosse uma contratação adicional, certo? Certo. A remoção Assim, é sempre terrestre, por ambulância. exatamente. Ordinariamente, ela só vai acontecer se ela tiver uma contratação excepcional, tá? Uma contratação como uma cobertura adicional. Agora, existe uma situação que a gente vai falar daqui a pouquinho, nas regras de garantia de atendimento, em que eu posso ter que garantir a cobertura por remoção, mas aí é uma situação específica. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para a gente não fazer confusão, tá? Mas em termos de contratação, de coberturas contratadas, a cobertura aérea, ela pode ser oferecida como uma cobertura adicional e precisa estar precificada, tá, gente? Óbvio, né? Então, assim, se eu estou vendendo um plano prateleira que já está precificado, se eu incluir uma cobertura aérea aqui, eu desequilibro toda a carteira aí contratual, tá, gente? Então, assim, pode ser vendido, mas precisa estar precificado. Bom, e mais para frente eu vou falar sobre as questões excepcionais aqui de cobertura de remoção. A remoção no Poder Judiciário, a gente tem poucos casos assim que a gente encontra no contencioso e que acabam dando algum tipo de problema ou resultando em algum tipo de liminar ou de processo judicial contra a Sul América. Nós tivemos esse caso aqui emblemático, eu até suprimi dados pessoais aqui, porque o paciente era uma criança, estava internado em Cuiabá, tinha uma doença bem agressiva, e a família, só para trazer um pouquinho de contexto do porquê que foi solicitada essa remoção para São Paulo, tá? A família pegou uma segunda opinião de um médico aqui em São Paulo, um médico do Einstein. E, de alguma forma, a família voltou para Cuiabá e acabou, o médico de São Paulo viajou até Cuiabá, fez a consulta na criança, a criança estava internada, e cogitou-se fazer essa remoção para o Einstein aqui em São Paulo. Aqui a gente tem dois problemas. O primeiro deles era que não tinha cobertura contratada para remoção, e segundo, o Einstein não era um hospital referenciado. A, a cobertura, né? O pedido foi solicitado via administrativa e foi recusado. E aí a família entrou com um processo judicial e conseguiu uma liminar para fazer essa remoção de hospital para hospital. O que aconteceu aqui? Por que eu resolvi trazer esse caso? A gente tem, em algumas situações, o contrato administrado. O contrato administrado, geralmente, o sinistro ele é
ele é pago pela empresa estipulante. Esse caso era um caso muito específico, muito sui generis, e causou um pouquinho de comoção ali na região, né, na localidade de Cuiabá. E o RH da empresa, do plano administrado, se sentiu assim no direito de acolher essa criança, esse atendimento, essa remoção. Então, em conversa, foi uma conversa estritamente no âmbito de relacionamento com o cliente, tá? Combinou-se essa remoção para um hospital aqui em São Paulo. E no acordo, ao invés de se fazer a remoção para o Einstein, que não era nosso referenciado, a gente combinou a remoção para um hospital que fosse equivalente, né, a um hospital referenciado deste segurado lá em Cuiabá. Então, foi mais ou menos essa situação que acabou acontecendo. A gente tentou resolver isso no âmbito comercial com o cliente, a fim de minimizar prejuízos, não só para a Sul América, né, no âmbito de sinistro e tal, mas também para o cliente, que no final aí acabaria pagando a conta, tá bom? Mas geralmente remoção a gente não tem tantos problemas assim no judiciário, só para exemplificar, tá bom?